Menino homem. Enquanto as outras crianças da redondeza reinavam para cima e para baixo com suas brincadeiras de arromba, lá ia o almofadinho do Adolfo pendurado nas calças do pai, todo garboso, rindo de pura felicidade. Quem encontrava os dois pelo caminho dizia que tinha um encontro marcado com alguém de suma importância, o Papa, o presidente da República ou até mesmo com Deus. Eles marchavam ligeirinho, rebolando a carcassinha, sem piscar um olho. Parecia que eram sócios ou quase empresários de sucesso internacional. Na verdade, era quase isso mesmo, pois tinha um freguês italiano, um japonês meio abaianado e também um turco que fazia suas encomendas da marcenaria do seu Padinha. Ele marcava tudo na caderneta para que pudessem acertar as contas no final do mês. Adolfo era seu filho mais velho, que mal conseguia desenhar o próprio nome, porém tinha por obrigação aprender o ofício num esforço de dar dó. Então seu Padinha ordenava o serviço, cobrando muito trabalho e dando em troca um saco de balas que só servia para tapear o moleque. Pô, pai, só isso? Balinha de goma? Adolfo lixava uma perna da mesa, catava os pregos que caíam no chão, ajudava a deixar as coisas nos seus devidos lugares, com tanto orgulho que já se dizia um homenzinho. Conversar durante a janta era um sacrilégio. Rir alto, fazer chacrinha, era motivo para uma coça daquelas. Assim mesmo, eram felizes daquela maneira. Pouco se falava, só que bastava um gesto do pai para o menino saber exatamente tudo aquilo que estava pensando. Se ele estava bravo ou sossegado. Era batata. Não tinha meio termo. O certo era certo e o errado era surra. Nada de chamego, fricote ou frescura. O pobre Adolfo rebolava miudinho apenas para não decepcionar o pai. Aprendeu com ele a falar pouco e trabalhar muito. Aprendeu também a ser honesto, íntegro e trabalhador, sendo responsável por diversas camas e mesas que vendiam por lá. No domingo as coisas mudavam de figura, porque a marcenaria fechava as portas e tinha um tempo para ficar numa boa, na Praça da Matriz ou no Cine Central, onde assistiam um bang-bang comendo pipoca como duas crianças. Quando Adolfo completou 16 anos de idade, já sabia fazer e desfazer qualquer encomenda melhor que o próprio pai. Tudo ia bem, até que por zica do destino deu um furo daqueles, entregando o móvel errado para a pessoa errada. Uma bobeira que foi fácil de resolver, mas na cabeça turrona de seu Padinha aconteceu um forrobodó. Não admitia erros, não permitia um deslize. Na hora fez cara feia e Adolfo tremeu por dentro. Vixe, a cobra vai fumar. Dito e feito. Quando o pai chegou em casa, na hora da janta, ordenou que colocassem todos os pratos na mesa, menos o de Adolfo. Seu castigo seria o jejum. O moleque se revoltou pela primeira vez com o pai e tentou explicar que não era justo. Ai, 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 resmungou seu Patinha, encarando aquele protesto como uma maneira inoportuna e agressiva. Vá para o quarto e espere a coça. Assim vai aprender a não desafiar minhas ordens. Adolfo não arredou o pé do lugar e, com os olhos trincados de mágoa, suspirou entre os dentes que não era mais um moleque e que um homem não bate em outro homem. Vixe, pronto, a casa caiu. Então seu Patinha não achou outro jeito de domar a fera e lhe mandou embora dali, que fosse cantar de galo em outra freguesia. Suma dessa casa, moleque, e não volte nunca mais. Para muitos, sair de casa aos 16 anos seria uma perdição. Só que Adolfo era diferente. Construiu um barraco de madeira no fundo de um terreno abandonado e começou a fazer o que mais sabia desde pequeno: trabalhar. Passava noite e dia atendendo suas encomendas e aumentando cada vez mais a sua freguesia.
Com o tempo, conseguiu montar sua própria marcenaria e colocou o nome da família, Marcenaria Adolfo Becker. Tudo parecia bem, progredindo à custa do seu suor, mas faltava alguma coisa em sua vida. Um pedacinho do seu coração parecia perdido, sem volta. Nunca mais viu seu pai tinha. O seu pai e melhor amigo era o seu mestre, aquele que lhe ensinou, talvez de um modo brusco, a vencer na vida, batalhar por seus ideais, a ser persistente e determinado. Adolfo conheceu Anita e eles estavam de casamento marcado, festa arranjada e lua de mel paga, quando recebeu um telegrama muito especial. Aquela letra era conhecida, amiga, amada. Era a letrinha miúda de seu Patinha, que dizia estar doente, triste e com muita saudade. Que agora estaria mudado e até se dava o direito de chorar, de vez em quando, como muitas vezes fazia desde aquela noite que Adolfo foi embora. Durante anos sofreu sua ausência, com muita vontade de lhe buscar, e assim aprendeu que era preciso ter tolerância com as pessoas, conversar, perdoar e pedir perdão. Queria que Adolfo fosse o seu sócio novamente. Talvez assim lavassem a alma, tirariam o peso do peito e assistiriam um bang-bang no Cine Central. Adolfo sorriu entre lágrimas em sinal de recomeço. Sobre aquela surra prometida? Aquela surra era coisa do passado, porque Adolfo mesmo havia dito antes que um homem jamais bate em outro homem. E com certeza aquele menino soube provar com dignidade o seu imenso valor, conquistando seu espaço com a decência que somente os grandes homens possuem.